Como restaurar a paz na sua família? Os ensinamentos da Bíblia que vão te surpreender. Eram 3 da manhã. A casa inteira dormia. E eu estava sentado na mesa da cozinha, com uma Bíblia aberta à minha frente, um copo de água esquecido e o som do relógio batendo como um martelo dentro do meu peito. Cada segundo me cobrava uma resposta que eu não tinha. Eu estava cansado. Mas não era um cansaço do corpo. Era aquele cansaço estranho, que vem de morar com pessoas que você ama e mesmo assim sentir que está sozinho. Era o cansaço de tentar consertar uma família que parecia escorregar entre os meus dedos. Por mais que eu orasse, por mais que eu jejuasse, por mais que eu fizesse tudo certo. Naquela madrugada, eu levantei a mão para fechar a Bíblia. Lembro disso com uma nitidez que me assusta até hoje. Meus dedos tocaram a borda da página. E foi exatamente nesse instante que algo me parou. Não foi uma voz, não foi um trovão. Foi um peso suave, mas inegociável, que pousou sobre o meu peito e me obrigou a ler de novo um trecho que eu já tinha lido pelo menos 100 vezes na minha vida. E foi ali, naquela leitura número 101, que Deus despedaçou todos os meus conceitos sobre o que significa ser um bom cristão dentro de casa. Eu não sabia, mas estava prestes a descobrir por que a minha casa havia perdido a paz e por que eu era a causa. Se você está assistindo isso agora, preciso que entenda uma coisa antes de eu continuar. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Existe uma chance enorme de que alguém na sua casa, neste exato momento, esteja precisando da pessoa que você vai se tornar nos próximos 28 minutos. Então, respira fundo, desliga as notificações e vem comigo, porque o que eu descobri naquela madrugada pode reescrever a história da sua família ainda esta semana. E o que eu vou te contar a seguir, eu nunca tinha contado para ninguém antes. Eu era o cristão certo, com a casa errada. E essa frase doeu tanto na minha boca, quando eu admiti pela primeira vez, que eu precisei sentar para conseguir respirar de novo. Porque era a verdade. Era a verdade que ninguém via, mas que comia o meu lar por dentro como cupim invisível na madeira. Por fora, tudo parecia perfeito. Eu chegava na igreja antes de todo mundo, levantava as mãos no louvor, sabia citar versículo de memória, aconselhava casais em crise, orava pelos enfermos, liderava reuniões, fazia visita aos desviados. As pessoas me olhavam e diziam: que homem de Deus, que exemplo, que família abençoada. E eu sorria. Sorria de um jeito que doía no canto da boca, porque ninguém sabia o que acontecia depois que eu fechava a porta de casa. Deixa eu te contar uma cena. Uma única cena. Era um domingo à noite. Eu tinha pregado naquela manhã sobre amor, sobre paciência, sobre como o lar precisa ser um pedaço do céu na terra. As pessoas vieram me abraçar no final do culto, algumas chorando, outras dizendo que a mensagem tinha salvado o casamento delas, e eu voltei para casa carregando aquele perfume de aprovação no peito. Quando cheguei, meu filho mais velho estava na mesa da cozinha. Ele tinha 11 anos na época. Estava montando alguma coisa com aquelas pecinhas pequenas, sabe? E eu cheguei animado, querendo abraçar ele, querendo perguntar como foi o dia. E quando estendi os braços, ele desviou. Não foi um desvio bruto, foi pior, foi um desvio educado. Daqueles que a criança faz quando já desistiu de esperar carinho de você e está apenas sendo gentil para não criar problema. Naquele instante, eu entendi uma coisa que travou a minha respiração. O meu próprio filho tinha aprendido a se proteger de mim. Não da minha violência, porque eu nunca levantei a mão para ele, mas da minha ausência disfarçada de presença, da minha distração espiritual, da minha cabeça que estava sempre na próxima pregação, no próximo evento, na próxima alma, enquanto a alma que dormia no quarto ao lado da minha cama estava secando em silêncio. E o pior, meu amigo, minha amiga, é que eu fui dormir naquela noite e tentei orar. Tentei pedir perdão a Deus. E nada saía. A oração morria na garganta. Era como se o teto fosse de chumbo.
Como se Deus dissesse: você quer falar comigo agora, depois de passar o dia inteiro falando de mim para todo mundo, menos para os que moram com você? Talvez você esteja me ouvindo e esteja se reconhecendo em pedaços dessa história. Talvez não seja com um filho. Talvez seja com o seu marido, que já desistiu de tentar conversar com você no final do dia. Talvez seja com a sua esposa, que aprendeu a dormir de costas porque é menos doloroso do que dormir de frente para alguém que não te enxerga mais. Talvez seja com a sua mãe idosa, que liga e você desliga rápido porque a igreja está te esperando. Talvez seja com você mesmo, olhando no espelho e percebendo que virou estranho dentro da própria casa. E foi nessa noite, depois daquele abraço recusado, que eu fiz a pergunta mais perigosa da minha vida. A pergunta que eu preciso fazer para você agora. Presta atenção. E se o problema da minha família nunca tivesse sido eles? E se o problema nunca tivesse sido o comportamento do meu filho, o jeito da minha esposa, a personalidade dos meus pais? E se o verdadeiro problema fosse o tipo de Deus que eu estava apresentando dentro de casa? Porque veja bem, existe uma diferença gigantesca entre falar de Deus e revelar Deus. Existe uma distância imensa entre pregar sobre amor e amar. E eu estava do lado errado dessa distância. Eu pregava um Deus de braços abertos para o mundo e oferecia um Deus de braços cruzados para a minha família. Pregava um Deus que tinha tempo para todos e mostrava um Deus apressado dentro do meu próprio teto. Essa contradição, meu querido, minha querida, é o vírus mais silencioso que destrói as famílias cristãs hoje. Não é o adultério, não é o vício, não é o dinheiro, é a contradição. É a versão de Deus que entregamos no púlpito e a versão que entregamos no sofá. E os nossos filhos, os nossos cônjuges, eles não escutam o que pregamos. Eles aprendem o que vivemos. Mas se você está aqui ainda comigo, é porque algo dentro de você está sussurrando que ainda dá tempo. E está, eu te garanto que está. Porque o que eu vou te mostrar agora é exatamente o versículo que Deus usou para abrir o meu peito naquela madrugada. Um versículo que eu já tinha lido 100 vezes e que na 100ª me derrubou no chão. Vem comigo, você precisa ver isso com os seus próprios olhos. O versículo estava em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Eu sabia aquele texto de cor. Tinha pregado sobre ele pelo menos 3 vezes ao longo da minha vida pastoral. Tinha citado em reuniões, em estudos, em conversas. E mesmo assim, naquela madrugada, foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez. A história é essa. Elias, o profeta, o homem que tinha acabado de fazer cair fogo do céu no Monte Carmelo. O homem que tinha humilhado 450 profetas de Baal diante de uma nação inteira. O homem que correu na frente da carruagem do rei Acabe pela força sobrenatural do Espírito. Esse homem, esse gigante da fé, agora estava escondido numa caverna, querendo morrer. E aqui, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Porque a maioria das pessoas que prega esse texto foca apenas na voz suave e delicada que Elias ouviu no final. Mas Deus me obrigou a olhar para o que estava antes da voz. Deus me obrigou a olhar para o estado em que Elias chegou naquela caverna. Elias tinha vencido, tinha derrotado os profetas falsos, tinha visto o fogo descer, tinha visto a chuva voltar depois de 3 anos e meio de seca. Tinha tido o maior momento ministerial da sua história. E mesmo assim, no capítulo seguinte, lá está ele, embaixo de uma árvore chamada zimbro, pedindo a Deus para tirar a sua vida. Senhor, basta. Toma a minha alma, porque não sou melhor do que os meus pais. Você consegue enxergar isso comigo? Um homem que acabou de operar um dos maiores milagres da história de Israel. Agora deitado no chão, exausto, deprimido, querendo morrer. E isso me fez parar tudo naquela madrugada. Porque eu entendi uma coisa que mudou tudo. Existe um tipo de cansaço espiritual que só aparece dentro de casa. Eu vou repetir isso porque é importante. Existe um tipo de cansaço espiritual que só aparece dentro de casa.
Você consegue ser herói no Monte Carmelo, mas desaba embaixo da árvore quando ninguém está olhando. Você consegue ser referência na igreja, mas se quebra na cozinha da sua casa. Você consegue impactar multidões, mas não consegue olhar nos olhos da pessoa que dorme do seu lado. Por quê? Porque na multidão você é aplaudido. Na casa, você é conhecido. E é muito mais fácil ser admirado por quem está longe do que ser suportado por quem está perto. A multidão vê o seu palco. A família vê os seus bastidores. E os bastidores, meu amigo, minha amiga, são o teste de verdade da nossa espiritualidade. Agora repara no que Deus faz com Elias. Ele não repreende, ele não cobra, ele não diz: levanta daí, profeta, você está dando vergonha no ministério. Não. Deus faz algo que me derrubou de joelhos quando eu entendi. Deus manda um anjo. E o anjo não traz uma palavra profética, não traz uma revelação. O anjo traz pão e água e deixa o profeta dormir. E depois acorda ele de novo e dá mais pão e mais água e deixa dormir mais uma vez. Você consegue ver a ternura desse Deus? Antes da revelação na caverna, antes do vento, antes do terremoto, antes do fogo, antes do sussurro, Deus alimenta. Deus deixa descansar. Deus cuida do corpo de um homem destruído. E essa é a primeira lição que Deus tirou de mim naquela madrugada e que eu preciso que você receba agora. Antes de Deus mudar a sua família, Ele quer cuidar de você. Antes de Ele restaurar a paz da sua casa, Ele quer descansar a sua alma. Porque um homem exausto não consegue ser pai presente. Uma mulher esgotada não consegue ser esposa serena. Você não restaura ninguém estando você mesmo em ruínas. E é por isso que tantas famílias cristãs vivem em guerra, porque dentro de cada lar tem um Elias debaixo de um zimbro, e ninguém percebeu ainda. Quando Elias finalmente chega na caverna, depois de 40 dias de jornada, Deus faz uma pergunta. E que pergunta, meu Deus? Que pergunta? Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias responde com queixa, com mágoa, com decepção. E Deus diz: sai e põe-te neste monte perante o Senhor, porque o Senhor vai passar. E aí vem a parte que poucos pregam com profundidade. O texto diz que veio um grande vento, tão forte que despedaçava as montanhas, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um cicio tranquilo e suave, uma brisa leve, um sussurro, e ali estava Deus. Você precisa entender o peso disso. Elias tinha visto Deus nas grandes manifestações. Tinha visto Deus no fogo do Carmelo. Tinha visto Deus no milagre da farinha. Tinha visto Deus na chuva que voltou. E agora Deus se revela de outro jeito. Não no espetáculo, não no estrondo, mas no sussurro. Como se Deus dissesse: você me conheceu como o Deus dos milagres públicos. Agora eu preciso que você me conheça como o Deus dos sussurros privados. E eu te pergunto agora: quando foi a última vez que Deus sussurrou para você dentro da sua casa? Quando foi a última vez que você desligou o barulho o suficiente para ouvir? Porque eu te digo uma verdade, e ela arde, mas é necessária. Talvez Deus esteja falando com você há meses, talvez há anos, mas a sua casa está tão barulhenta, a sua mente está tão cheia, a sua agenda espiritual está tão lotada, que o sussurro não consegue chegar. E é por isso que existem 4 barulhos específicos que estão roubando a paz do seu lar neste exato momento. 4 barulhos que se disfarçam de coisa boa, que se disfarçam até de coisa espiritual, mas que estão impedindo você de ouvir a voz que cura. Eu vou te mostrar os 4 agora, um por um, e te garanto que pelo menos 2 deles estão acontecendo na sua casa hoje. Vem comigo, porque o que vem a seguir vai mexer com você. O primeiro barulho é o vento. E esse é o mais perigoso de todos, porque ele se chama pressa. Você acorda correndo, sai correndo, almoça correndo, volta correndo, dorme correndo. A sua casa virou uma estação de passagem, não um lar.
Você passa pelo seu filho, mas não para. Cruza com a sua esposa no corredor, mas não olha. Beija sua mãe na testa enquanto já está digitando uma mensagem no celular. E você acha que isso é vida. Mas isso é o vento de 1 Reis capítulo 19. Aquele vento que despedaçava as montanhas. E a Bíblia é categórica. Deus não estava no vento. Ele nunca está. Porque Deus não fala com quem está correndo. Deus fala com quem para. O segundo barulho é o terremoto. E esse barulho é o assunto. O assunto que domina toda a conversa dentro da sua casa. O boleto, a conta, a dívida, a nota baixa do filho na escola, o exame que ainda não saiu, o parente que adoeceu. Você percebe? A sua casa virou uma sala de notícias ruins. Toda a mesa de jantar parece reunião de crise. E quando o assunto não é problema, ninguém sabe mais do que falar. O terremoto sacode o chão da sua casa há tanto tempo que vocês esqueceram que existe outro tipo de conversa possível. E Deus, mais uma vez, não estava no terremoto. Porque Deus não compete com o desespero. Ele espera o desespero passar. O terceiro barulho é o fogo. E esse, meu amigo, minha amiga, é o mais doloroso de admitir. Porque o fogo é a religiosidade. É o excesso de coisa de igreja jogado dentro de casa. É a cobrança espiritual que você empurra para cima da sua família como se fosse missão. É o culto que vira obrigação. É o dízimo cobrado entre dentes. É o filho adolescente forçado a ouvir pregação na mesa do café. É a esposa que não pode mais ter um dia ruim porque ela é da liderança. Olha bem para isso. O fogo do Carmelo edificou uma nação. Mas o fogo dentro de casa, quando vira pressão religiosa, queima a fé das pessoas que você mais ama. Deus não estava nesse fogo. Deus nunca esteve. E aí, depois do vento, do terremoto e do fogo, vem o quarto. O cicio tranquilo e suave. O sussurro. E é nesse sussurro que mora a paz que você perdeu. Quer saber o que é o sussurro na prática? É a pergunta sem pressa. Como foi o seu dia de verdade? É o silêncio confortável entre duas pessoas no sofá. É a oração feita sem público. É um abraço de 30 segundos sem celular na mão. É escutar o seu filho contar uma bobagem de 15 minutos sem interromper uma única vez. Isso é o sussurro. Isso é onde Deus mora dentro de uma casa. Mas existe um detalhe que mudou tudo para mim. E eu preciso te entregar antes de seguirmos. O sussurro só é ouvido quando você silencia os outros 3 barulhos primeiro. Você não consegue ouvir Deus sussurrar enquanto o vento da pressa ainda sopra. Não consegue enquanto o terremoto das crises ainda sacode. Não consegue enquanto o fogo da religiosidade ainda crepita. É preciso desligar. E desligar dói. Porque a gente se acostumou com o barulho. A gente confundiu agitação com vida espiritual. E agora vem a pergunta que arde. Se a paz da sua casa depende de uma reserva escondida, uma reserva pequena, uma reserva quase invisível, será que você ainda tem essa reserva? Ou será que você gastou tudo com gente de fora e não sobrou nada para os que dormem debaixo do seu teto? A próxima descoberta responde isso. E te garanto que você vai se reconhecer numa viúva que viveu há quase 3.000 anos. Volta comigo lá em 1 Reis. Capítulo 17. A cena é a seguinte. Israel está vivendo a pior seca da sua história. Não chove há anos. Os rios secaram. As plantações morreram. As pessoas estão morrendo de fome nas ruas. E Deus manda Elias para uma cidade chamada Sarepta, fora dos limites de Israel, e diz para ele: Eu ordenei a uma viúva que te sustente. Elias chega na cidade. Cansado, faminto, e encontra essa mulher catando 2 gravetos no chão. 2 gravetos. É uma cena pequena, mas que diz tudo. Ela está reunindo o último fôlego de energia para acender um fogo final. Elias pede água. Ela vai buscar. Aí Elias pede pão. E é nesse momento que ela quebra. Ela diz: Olha, eu te juro pela vida do Senhor teu Deus, eu não tenho pão. Eu tenho só um punhado de farinha numa panela,
e um pouco de azeite numa botija. Estou catando esses gravetos para preparar a última refeição para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois vamos morrer. Para, respira. Porque essa é a confissão mais honesta que existe na Bíblia. Vamos comer e depois vamos morrer. E talvez essa frase seja exatamente o que está acontecendo dentro da sua casa agora, mesmo que ninguém esteja dizendo em voz alta. Existe um tipo de fome dentro de casa que não tem nada a ver com comida. É a fome de atenção, a fome de escuta, a fome de carinho, a fome de uma palavra gentil no final do dia. E muitas famílias estão vivendo o vamos comer e depois vamos morrer. Estão sobrevivendo na rotina, no automático, sem reservas afetivas para mais nada. E essa é a parte que dói reconhecer. Toda casa, mesmo a mais quebrada, ainda tem um punhado de farinha, um pouco de azeite, uma reserva mínima, uma última paciência, um último perdão, um último vestígio de ternura. E sabe o que a maioria de nós faz com essa reserva mínima? Gasta com gente de fora, esgota com colegas de trabalho, distribui com amigos da igreja, entrega para desconhecidos da internet e chega em casa de mãos vazias, panela raspada, botija seca. Você é gentil com o seu chefe e curto com a sua esposa. Você é paciente com o irmão da igreja e impaciente com o seu filho. Você ri das piadas dos colegas e bufa quando a sua mãe te liga. Não é maldade. É distribuição errada. É farinha gasta no lugar errado. Mas olha o que Elias pede para essa viúva. Algo que parece cruel à primeira vista. Ele diz: faz primeiro um bolinho pequeno para mim, e depois para você e para o seu filho. Primeiro para mim, para o profeta, para o representante de Deus. E aqui está a chave que destranca tudo. Deus está dizendo, através dessa cena, que a reserva da sua casa precisa ser oferecida primeiro a Ele, primeiro ao altar, primeiro à oração, primeiro ao silêncio com Deus pela manhã. E quando você entrega esse punhado primeiro a Deus, acontece o milagre do verso 14. A farinha não se acaba, o azeite não se gasta, a reserva nunca diminui, mesmo sendo usada todos os dias. Eu vi isso na minha vida, e preciso que você ouça com atenção. No dia em que eu parei de gastar minha reserva emocional toda no ministério e comecei a entregar primeiro a Deus em silêncio dentro de casa, a farinha começou a multiplicar. Eu tinha mais paciência com meu filho, mais escuta com minha esposa, mais ternura no olhar. Não porque eu virei melhor, mas porque a fonte deixou de ser eu e passou a ser Ele. E é exatamente por isso que o próximo passo é tão urgente. Porque tem uma estrutura dentro da sua casa que está em ruínas. Uma estrutura que você nem sabia que existia. E Deus quer reconstruí-la com você usando apenas 3 pedras. 3 pedras simples, que cabem nas suas mãos. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, tem uma frase pequena que passa despercebida pela maioria dos leitores. Está bem ali, antes do fogo descer no Carmelo. O texto diz: então Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Olha o detalhe. O altar existia. Tinha sido construído por gerações anteriores, mas tinha caído. Estava desmontado, esquecido, coberto de mato. E antes do milagre acontecer, antes do fogo descer, antes da multidão se ajoelhar, Elias precisou reparar o altar, pedra por pedra. E eu te digo, com toda a autoridade que Deus me deu para te falar isso hoje, existe um altar caído dentro da sua casa. Você talvez nem se lembre dele. Talvez seus pais tenham construído e você deixou cair. Talvez você mesmo tenha construído no começo do casamento e o tempo desmontou. Talvez nunca tenha sido construído. E essa seja a sua chance de erguer o primeiro. O altar familiar não é uma fórmula religiosa. Não é forçar a família a sentar e fazer culto doméstico engessado. O altar familiar é um lugar simbólico, um momento sagrado, onde a sua casa se encontra com Deus juntos.
Pode ser a mesa do café da manhã. Pode ser o sofá depois do jantar. Pode ser 5 minutos antes de dormir, no quarto do seu filho. Não importa o cenário, importa que exista. E esse altar, na minha experiência pastoral, é reconstruído com 3 pedras específicas. 3 pedras que cabem na sua mão hoje à noite. A primeira pedra é a pedra da memória. E o que isso significa na prática? Significa começar a contar, em voz alta, dentro da sua casa, o que Deus já fez por vocês. Não em tom de pregação, em tom de conversa. Lembra daquela vez que faltou dinheiro e Deus mandou? Lembra de quando o seu filho ficou doente e Deus curou? Lembra do dia em que você estava sem rumo e Deus abriu uma porta? As crianças precisam ouvir essas histórias. O cônjuge precisa lembrar. Porque casa que esquece o que Deus já fez, perde a fé para crer no que Ele ainda vai fazer. A pedra da memória reconstrói a esperança. A segunda pedra é a pedra da gratidão. E essa pedra é mais simples do que parece, e mais poderosa do que qualquer terapia. É a oração feita junto, não a oração formal, com voz de pastor. A oração curta, de mãos dadas, em volta da mesa, antes do prato esfriar. Cada um agradece por uma coisa pequena do dia. Só uma. Eu te garanto, e essa garantia eu dou com a Bíblia na mão, que famílias que oram juntas, agradecendo coisas pequenas, criam um campo espiritual dentro de casa que nenhum demônio atravessa. A terceira pedra é a pedra do silêncio compartilhado. E essa é a mais difícil para a nossa geração, porque a gente acha que estar junto é falar. E não é. Estar junto de verdade, às vezes, é estar em silêncio. É assistir um pôr do sol da varanda sem precisar dizer nada. É ler um livro no mesmo sofá. É cozinhar lado a lado sem música, sem televisão, sem celular. O silêncio compartilhado é o lugar onde Deus, o tal Deus do cicio tranquilo e suave, se manifesta dentro do lar. Porque Deus não estava no vento, estava no sussurro. E o sussurro só nasce no silêncio. 3 pedras. Memória, gratidão, silêncio compartilhado. É com elas que o altar volta a se erguer. E quando o altar se ergue, alguma coisa começa a mudar no ar da sua casa. Não de uma vez, não com explosão, mas com uma sutileza que só quem está esperando consegue perceber. E é exatamente sobre essa sutileza que eu preciso te falar agora. Porque a restauração que Deus traz para um lar não chega com trombetas. Ela chega como uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44, a Bíblia conta uma cena que parece pequena, mas que tem um peso profético gigantesco para você hoje. Elias está no topo do Monte Carmelo. Acabou de derrotar os profetas de Baal. Já anunciou ao rei que a chuva está chegando depois de 3 anos e meio de seca total. E ele manda seu servo subir até o pico e olhar para o mar. O servo sobe, olha, volta. Nada. Elias manda subir de novo. Nada. E de novo. Nada. 7 vezes. 7 subidas. 7 decepções. Até que, na 7ª, o servo desce e diz uma frase que mudou tudo. Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sobe do mar. Para! Repara nessa imagem. Uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Era isso. Esse era o sinal da chuva que ia encharcar uma nação inteira. Não foi um relâmpago. Não foi um trovão. Não foi um céu rasgado. Foi uma nuvem pequena, quase ridícula, no horizonte. E Elias, com a sensibilidade de quem aprendeu a ouvir sussurro de Deus na caverna, soube reconhecer. E agora vem a verdade que pode te libertar de uma frustração de anos. Você está esperando uma restauração espetacular na sua família. Você está esperando aquele dia em que todo mundo vai chorar abraçado na sala, vai pedir perdão, vai cair de joelhos junto. Você está esperando o terremoto da reconciliação. E é justamente por isso que você não está enxergando a nuvem que já está subindo no horizonte da sua casa.
Deus restaura através do pequeno, através do mínimo, através do quase imperceptível. A nuvem do tamanho da mão de um homem é o seu filho que voltou a sentar do seu lado no sofá depois de meses se trancando no quarto. É a sua esposa que riu de uma piada sua hoje, sem forçar, pela primeira vez em muito tempo. É o seu marido que perguntou se você queria um café antes de sair. É o seu pai idoso que ligou e a conversa durou 5 minutos sem briga. Essas nuvenzinhas estão passando pelo horizonte do seu lar. Mas, como você está esperando tempestade, você não enxerga. Você acha pequeno demais. Acha insignificante. Acha que não é resposta de oração. Mas é. É exatamente assim que Deus opera. Ele começa com o tamanho da palma de uma mão e termina com uma chuva que encharca a terra inteira. E eu te peço uma coisa agora. Quando você terminar de assistir esse vídeo, antes de deitar a cabeça no travesseiro hoje, faz um exercício comigo. Volta sua memória para os últimos 7 dias e procura, dentro da sua casa, uma nuvenzinha. Um gesto pequeno, uma palavra suave, um olhar diferente. Eu garanto que existe, porque Deus já começou. Você é que ainda não percebeu. E essa percepção, esse novo olhar, foi exatamente o que Deus me deu numa noite específica da minha vida. Uma noite que eu nunca tinha contado para ninguém. A noite em que eu, sozinho, no chão da sala vazia, fiz uma oração diferente de todas as que eu já tinha feito antes. Era uma quarta-feira. Eu lembro do dia da semana, e isso me marca até hoje. Todo mundo já tinha ido dormir. A casa estava silenciosa, e eu desci as escadas devagar, com o coração pesando umas 10 toneladas, e me sentei no chão da sala. Não no sofá, no chão. Porque tem hora que o sofá é alto demais para a gente. Tem hora que a gente precisa do chão. E eu comecei a orar. Mas dessa vez foi diferente. Sempre que eu orava pela minha família, eu pedia para Deus mudar eles, mudar meu filho, mudar minha esposa, mudar os ânimos dentro de casa, mudar a atmosfera, mudar tudo, menos a mim. Naquela noite, alguma coisa virou. Eu não consegui pedir mais nada sobre eles. As palavras simplesmente não saíam. E o que saiu foi uma oração de uma frase só. Uma frase pequena, do tamanho de uma nuvem na mão de um homem. Eu disse assim: Senhor, antes de mudar a minha casa, muda o homem que mora dentro dela. E pronto. Foi só isso. Não teve choro espetacular. Não teve glossolalia. Não teve manifestação. Teve só um peso saindo do peito. Um peso que eu carreguei por anos, achando que era a minha família que precisava ser consertada, quando na verdade era eu. Mas eu preciso ser honesto com você. E essa honestidade é importante. Nada mudou na manhã seguinte. Nada. O café da manhã foi do mesmo jeito. Os olhares foram do mesmo jeito. O silêncio foi do mesmo jeito. E eu quase desisti de acreditar que a oração tinha funcionado. Só que, 3 semanas depois, eu percebi que tinha rido com meu filho de uma coisa boba que ele falou. 1 mês depois, eu percebi que tinha pegado na mão da minha esposa, na rua, sem pensar. 2 meses depois, eu percebi que a minha mãe tinha ligado e eu tinha conversado 40 minutos com ela, sem pressa nenhuma. As nuvenzinhas, uma atrás da outra, e foi assim. Sussurro a sussurro, gesto a gesto, pedra a pedra, que Deus reconstruiu o altar dentro da minha casa. Não foi mágico. Foi gradual. Foi como uma chuva que começa com gotas que a gente quase não sente e termina molhando tudo. E se Deus fez isso comigo, e eu te juro que fez, Ele pode fazer com você. Hoje, esta semana, começando agora. E é por isso que eu não posso terminar esse vídeo sem fazer uma coisa que eu sinto profundamente no espírito. Eu preciso orar por você. Não uma oração pronta. Não uma oração ensaiada. Uma oração com o seu nome no meu coração, mesmo eu não sabendo qual é. Coloca a sua mão no peito agora. Não importa onde você está. Pode estar no ônibus, no quarto, na cozinha, no carro estacionado depois de um dia exaustivo.
Coloca a mão no peito e me deixa orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti pela pessoa que está do outro lado dessa tela. Tu conheces o nome dela. Tu conheces o endereço da casa onde ela mora. Tu conheces cada cômodo dessa casa, cada porta fechada, cada conversa que precisa acontecer e ainda não aconteceu. Senhor, eu te peço pela mãe que está assistindo isso de madrugada, depois que todo mundo dormiu, sentindo que falhou. Mostra a ela que ainda dá tempo. Eu te peço pelo pai que se afastou do filho sem perceber. Devolve a ele a coragem do primeiro abraço. Eu te peço pelo casamento que esfriou. Coloca, Senhor, uma faísca pequena, do tamanho de uma nuvem na mão, que reacenda tudo. Pelo filho que está rebelde, pela filha que se trancou no quarto, pelo cônjuge que dorme de costas, pelos pais idosos que esperam uma ligação que não vem, eu te peço, Senhor. Toca cada um deles esta semana. E toca primeiro a pessoa que está me ouvindo, porque toda restauração começa em quem ousa orar primeiro. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que a paz volta para a casa dessa pessoa. Que o altar caído seja reerguido. Que o sussurro divino atravesse as paredes desse lar. Não amanhã, hoje. Amém. Abre os olhos e respira fundo, porque alguma coisa acabou de mudar no mundo invisível em volta da sua casa. Você pode não sentir agora, mas sentirá nos próximos dias. Uma nuvenzinha vai aparecer. Fica de olho. Antes de você fechar esse vídeo e voltar para a sua vida, eu preciso te pedir uma única coisa. Uma só. Não 10. Não 5. Uma. Hoje, antes da sua cabeça tocar o travesseiro, escolhe uma pedra do altar e levanta. Pode ser a pedra da memória, contando para alguém da sua casa uma vez que Deus foi fiel. Pode ser a pedra da gratidão, fazendo uma oração curta de mãos dadas com quem estiver perto. Pode ser a pedra do silêncio, sentando do lado da pessoa amada sem dizer nada por 10 minutos. Escolhe uma e começa. E agora, o convite que eu preciso te fazer. Se esse vídeo encontrou você na hora exata em que precisava, escreve nos comentários apenas o primeiro nome da pessoa da sua família por quem você quer que eu ore esta semana. Só o primeiro nome. Sem explicação, sem detalhe. Eu vou ler. E eu vou orar. Um por um, nome por nome, lar por lar. Que a paz volte e que a chuva venha.